Qual que é o tema desse retiro nosso aqui? Quem somos nós, né? Nós precisamos sair daqui na terça-feira de tarde respondendo essa pergunta de Deus para nós. Essa pergunta. Deus pergunta. Esse tema é uma pergunta para cada um de nós aqui. Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Nós precisamos entender o que Deus tem para a nossa vida. Ontem a pastora falou sobre identidade. Achei sensacional o ensino dela. Essa identidade ela nos ajuda muito. Hoje o nosso mestre aqui falou sobre nós sermos pacificadores. Eu acho que são camadas que a gente vai inserindo aqui durante esses dias. E eu penso que assim, o ponto que eu queria falar com vocês hoje aqui é o seguinte. Eu acredito que nós vamos conseguir responder isso pensando acerca de um determinado ponto, que eu acredito que nós somos exatamente as experiências que nós temos com Deus. Alguns de vocês aqui já tiveram experiências incríveis. Hoje, por exemplo, Hoje já tivemos aqui experiência que marcou a vida de algumas pessoas. Amém? Hoje, durante essa ministração de louvor aqui, esse toque, esse abraço, esse tempo de oração, pessoas vão sair daqui diferente. Talvez daqui a alguns anos elas vão se lembrar desse tempo de louvor hoje aqui. Porque houve cura aqui hoje. Amém? Então eu penso que você é quem é até você ter uma experiência com Jesus. Alguns de vocês aqui já tiveram experiências incríveis com Jesus. Outros ainda não tiveram. Mas hoje eu creio que hoje é um dia para a gente marcar a nossa história. Eu creio que nós estamos diante de algo muito maravilhoso de Deus para nossas vidas. Eu queria pedir um pouquinho de licença para vocês, para eu contar um pouquinho do meu testemunho de vida, tá? Às vezes é chato ouvir a história do outro, porque a gente sempre acha que a nossa é mais importante, né? Eu vou tomar cuidado aqui para que o meu testemunho não vire um testemunho, né? Tem irmão que fica chorando, né? E eu confesso a vocês assim, eu sou difícil de chorar. Quem me conhece sabe, né? Eu não choro. Provável que eu chore 1, 2, 3 vezes só, né? Mas eu vou procurar não fazer um testemunho, porque eu penso que a minha história, olhando hoje, né, é uma história de vitória, assim como uma de todos vocês aqui. Talvez alguns de vocês aqui tenham uma história muito, talvez, vou colocar a palavra pior, tá? Ou diferente, seja melhor. Diferente da minha, mas eu queria compartilhar um pouco da minha com vocês. Amém? Vocês dão licença? Eu vou procurar ser rápido nessa parte, porque ela talvez não seja mais importante, mas eu preciso falar um pouco disso para vocês entenderem que as nossas experiências com Jesus é que nos ajuda a responder quem somos nós. Amém? Acho que alguns aqui sabem, né? Como que é meu nome, Mário? Ele não sabe meu nome. Meu nome é Antônio. Tá vendo? Poucas pessoas sabem. Meu nome é Antônio Marcelino. Agora eu coloquei Trindade, né? Porque a Cláudia, quando a gente casou, ela falou: você não pode pôr meu nome também? Eu falei: posso. Abri um parênteses aqui. Por que os maridos não colocam o nome das esposas, gente? Aí a primeira briga no casamento começa aí, né? O irmão fala assim: não, você que vai pôr o meu. Eu não. A Cláudia e eu, a gente entrou em comum acordo. Eu trouxe o nome dela, ela também levou o meu. Então, o meu nome ficou Antônio Marcelino Trindade Martins. Eu sou de uma cidadezinha aqui do interior de São Paulo, ali perto de Piracicaba, uma cidadezinha que chama Santa Maria da Serra. Alguém conhece? Ninguém conhece. Conhece? Santa Maria? Oh, meu Deus. É porque eu falo assim, porque ela é muito pequena. Guará, vocês acham que é pequeno? Quantos habitantes tem em Guará? 120. A cidade que eu nasci tem 5.000 pessoas. Isso no ano que eu saí de lá. Eu puxei essa semana aqui, dados atualizados, ela tem hoje 5.900 pessoas. É uma cidade muito pequena, né? Isso é para vocês entenderem de onde eu vim, né? Outra questão importante sobre minha vida, eu queria desafiar aqui, salvo o Robinho, tá? Que depois eu não vou explicar para vocês porque eu falo Robinho não. Quem de vocês aqui tem mais irmão que eu? A pastora Eloíde, eu sei que eles são em 11, não é isso? 12 com ela. Então, ela perde para mim, gente. Ela perde. E aí eu tô falando assim,
filho do mesmo pai e da mesma mãe. Por que eu estou falando isso? Porque o Robinho esse dia foi lá na Bahia e ele descobriu 32 irmãos. Mas o pai dele saía 2 aqui, 2 ali, 2 aqui, 3 ali. Então assim não vale, né? Tem que ser do mesmo pai e da mesma mãe. Eu sou, gente, o 15º filho. 15º, eu sou o último, que fechou a raspinha da taxa ali, né? Nessa cidadezinha, eu sou o único filho que não trabalhou na roça. Todos os outros trabalhou na roça. Quase tudo era nossa, né? Porque dou 15 da mesma família. Mas tinha tia que tinha 22, gente. Minha mãe e meu pai viviam uma vida muito simples ali, né? Minha mãe, particularmente, sofria muito, né? Preciso falar um pouco disso para vocês, porque ela sofria muito pelo seguinte, né? Eu vou tomar cuidado aqui para não expor, porque eu aprendi com o pastor Anésio que a gente precisa sempre proteger a nudez dos nossos pais. Sempre, sempre. Proteja a nudez do seu pai. Noé nos ensina isso, né? Mas, assim, minha mãe sofria muito porque meu pai, infelizmente, ele era alcoólatra, assim, a níveis dificílimos. E, além de beber muito, ele era viciado em cartas. Viciado demais, assim, né? Eu sei, por exemplo, que o pastor Vanderlei, ele é bem duro com relação a isso, e eu entendi esses dias porque ele era viciado também. Ele falou num testemunho dele esses dias, não falou? Então, assim, ele era muito viciado. E, por ser muito viciado, pra vocês terem uma ideia, o vício dele era tão grande que um dia ele perdeu a nossa casa na mesa de baralho, né? A gente ficou sem casa. Imagina, 15 filhos sem casa, gente. Tamanha era o vício do meu pai. E, além disso, ele era meio mulherengo, assim, sabe? Só para vocês entenderem também, minha mãe, embora ela tenha tido 15 filhos, nos anos 60, anos 70, se você for estudar isso, a taxa de mortalidade infantil ela era muito alta, né? Era, assim, fora do que as organizações hoje recomendam. Antigamente, alguns de vocês aqui sabem, nascia muita criança, mas morria muita criança. Então, minha mãe, ela enterrou 7 filhos dos 15. Então, assim, normalmente nascia em fazenda, né? Eu sou novo, viu, gente? Só para vocês não pensar que eu sou tão velho, não, viu? Os filhos nasciam na fazenda, então passavam uma série de dificuldades. Minha mãe acabou enterrando 7 filhos, né? Eu, por exemplo, por que o meu nome é Antônio Marcelino, gente? Não sei se você sabe, mas existe um Santo Antônio e um Santo Marcelino, né? Minhas tias contam, né? Porque depois vocês vão entender. Porque quando eu nasci, fiquei muito doente também, e minha família fez uma promessa lá para Santo Antônio e Santo Marcelino, e aí eu vinguei, né? Estou aí até hoje. E aí fiquei... Então, assim, para vocês entenderem como era difícil para minha mãe. Então, minha mãe, na verdade, assim, vamos contar que ela tinha 8 filhos, né? Infelizmente, no ano de 1985, eu tinha 4 anos e meio, minha mãe sofreu um AVC. Com 46 anos de idade, ela morreu, né? Perdi minha mãe muito novo. E a gente morava lá no interior, numa cidade pequena, onde não tinha trabalho. Meu pai era desestruturado, então meus irmãos mais velhos decidiram, vamos para a cidade grande, né? Meus tios já tinham ido para Osasco, muito perto ali da Carisma hoje ainda. E ali, minhas tias estavam lá. E meus irmãos mais velhos falaram, vamos embora para lá, né? Então, juntou os 8 irmãos e viemos para Osasco. Chegou lá, nós fomos divididos, Nathan. Porque a tia também já tinha 5, 6 filhos. Como é que ela pega mais 8? Então, colocou 2 na casa do tio 1, 1 aqui na casa do tio 3. E aí, nós, irmãos, fomos divididos. Ficamos um filho em cada canto, né? Isso é só para você entender um pouquinho do que aconteceu com a gente. E eu, com 4 anos e meio, eu estava morando na casa dos meus tios. Meu pai, logo que viu os filhos indo embora, ele também veio, né? Acabou vindo para a cidade de Osasco também e se alojou ali num bairro que quem é de Osasco conhece, que é o Jardim São Pedro. Quem conhece lá o Jardim São Pedro? Que é um lugar lá que a Carisma faz muita obra, né? Eu falo assim, jardim, mas para quem não conhece, era uma favela. É uma favela até hoje, né? Meu pai foi um dos primeiros moradores ali. Então, logo que meu pai veio, os meus irmãos estavam todos espalhados, nós espalhados. Os meus irmãos... Já é difícil em casa, gente. Imagina na casa dos outros, né? Então, os meus irmãos do meio ali, eles pegaram e falaram assim, vamos morar com o pai, né? Então, a gente saiu do bairro que a gente morava e os meus irmãos... Eu não, eu continuei com uma tia. Meus irmãos foram ir morar com meu pai. 4 dos meus irmãos acima de mim, né? Que era mais ou menos uma escadinha, foi morar com meu pai. Então, assim, meu pai desestruturado, nós numa favela, né? E os meus irmãos começaram a se envolver numa vida complicada, né?
E nessa vida começou a se viciar em drogas. E assim, talvez alguns de vocês conhecem que é todo um caminho, né? Você começa a usar uma droga, consequentemente você vicia. Você tem que sustentar aquilo e você começa a fazer alguns furtos, alguns roubos. E 4 dos meus irmãos, dos 8 que viemos para Osasco, acabou se envolvendo ali na vida do crime, né? Se perderam. Meu irmão mais velho se casou e falou para minha tia, né? Eu vou levar o Marcelino para morar comigo. E eu acabei indo morar com meu irmão, fiquei com meu irmão. Morei com meu irmão 18 anos. 18 anos da minha vida eu estive morando com meu irmão, que cuidou de mim, meu irmão mais velho, que eu sou. Ele é particularmente assim meu pai, quem me criou, quem me educou, me deu alguns princípios, apesar de toda a limitação dele. Só que chegou um determinado ponto também que meu irmão não conseguia pagar aluguel, que ele pagava aluguel na época. Ele falou: a gente também vai morar lá na favela. E aí nós também fomos para a favela, né? Eu ainda com 7 anos de idade. Só para você entender o ambiente que a gente morava, gente. Eu preciso contar para vocês. Isso já estava com meus 12 anos ali já. Eu não sei se vocês sabem, mas existe no nosso país aqui uma facção criminosa muito perigosa. Eu não vou citar o nome dela aqui, porque vocês sabem da facção que eu estou falando, né? Essa facção, ela aterroriza presídios, lugares, né? E eu vou te contar quem era uma das pessoas que era meio que amigo nosso ali, sabe? A gente sentava junto ali, jogava bola, porque esse cara, o fundador lá desse negócio aí, é lá de Osasco. Esse cara tá preso, nós jogávamos bola junto, brigava, dava cotovelada nele, chute nele, né? Esse é um dos caras mais perigosos que a gente tem hoje no nosso país. É um cara que está numa penitenciária de segurança máxima aí. Esse cara jogou bola comigo, jogou bola com o Luiz. Não jogou, Luiz? O Luiz jogou bola, apanhou pra caramba dele, era folgada. Essas eram as pessoas que viviam com a gente. Só para vocês saberem, gente, desses quatro irmãos meus que se envolveram na vida do crime, os 4 morreram de forma violenta. Forma assim que eu não vou nem citar para vocês assim, formas brutais, das piores possíveis. Então, dos 8, éramos 15, viramos 8. Dos 8, 4 zerou nessa vida perdida. Eu também, né, morando ali, suscetível a uma série de coisas, mas eu sempre me mantinha forte ali. Com 12 anos de idade, eu arrumei meu primeiro emprego. Juco. Quem lembra da Juco aí lá de Osasco? Guardinha Mirim, né? 12 anos eu era guardinha Mirim. Juco, Juventude Cívica de Osasco. Você foi o Juco, Gabriel? Quem foi o Juco aí lá de Osasco? Ninguém? Fui Juquinho, né? E eu lembro, gente, que era uma luta, porque na Juco, inclusive usa uma fardinha igual. Eu era tipo da aeronáutica, mano. Tipo aquela fardinha bonita. Tá ligado? Aquela fardinha de formatura, lindona, paca, pizinho, mano, estourava. Falei. E o pessoal me zoava. O que mais chama a gente? Periquito do governo, né? Me zoava. E aí, assim, gente, imagina morando naquele contexto, todo bagunçado, zoava. E por que zoavam, gente? Meu primeiro emprego, com 12 anos, eu tenho orgulho de falar isso para vocês, eu ganhava R$63, né? E os meus amigos, as pessoas que eu jogava bola ali, se vendesse droga uma semana, ganhava R$50 por semana. Então, a pressão para se envolver numa coisa errada assim é muito grande, né? Por que eu estou contando isso para vocês? Para vocês entenderem. Hoje vocês me conhecem aqui, eu sei que alguns de vocês até gostam um pouco de mim, né? Mas não sabe o que a gente passou lá atrás. E talvez do seu lado aí tem algumas pessoas que têm histórias piores do que essa, né? Mas ali venci, graças a Deus, tenho orgulho de falar que eu nunca vendi droga, sempre trabalhei nessa parte. Mais ou menos com 15 anos de idade ali, eu falei assim, não vou trabalhar mais não, né? Queria só jogar bola. Eu jogava mais ou menos, jogava bola aqui, ganhava um dinheirinho ali, enfim. Aí, vou trabalhar mais não, vou ficar só aqui. Aí acordava meio-dia, acabei me envolvendo com alguns colegas, né? Bem complicado. Alguns aqui até conhecem essas pessoas. E ali, eu comecei a me perder, né? Aí, eu tenho até um pouco de vergonha de falar isso para vocês, mas é preciso a gente falar. Eu acabei me envolvendo com droga, usei droga, né? Eu tenho até um pouco de temor sobre a Bela, sobre o Samuel, porque a gente, às vezes, acaba fazendo, assim, uma coisa que eu falo sempre para os jovens, a gente trabalha com os jovens na Osasco, né?
Eu fui um jovem assim, sem muita personalidade, né? Eu fazia o que os outros faziam. Eu era meio que aquela Maria vai com as outras. Não tinha personalidade nenhuma. E eu oro para a Isabela e para o Samuel ser diferente, né? E eu percebo, por exemplo, no Samuel e na Bela, que eles são pessoas que influenciam, né? Então, orem pelos seus filhos para que eles sejam influenciadores, né? Não sejam influenciados igual eu fui. Para dar uma encurtada aqui nessa parte do meu testemunho, quando eu tinha mais ou menos uns 20, 22 anos, assim, eu me envolvi numa briga. A gente bateu num rapaz assim, violentamente, estava perdidão. Batemos, judiamos dele. Esse cara sacou uma arma para mim, né? Na verdade, nós estávamos nós 5 ali. Ele sacou uma arma na minha direção, né? E ele puxou 2 vezes o gatilho, gente. 2 vezes. Não saiu o tiro. Puxou uma, 38. Rodou o tambor, puxou 2, não saiu. Aí um amigo que estava perto deu um tapa, Nata. A hora que ele deu um tapa na arma, a munição saiu. Pá! Isso era de madrugada. Quem sabia eram as pessoas que estavam ali só, né? Nós 5, mais as pessoas da briga. Voltamos para dentro lá de onde a gente morava, ficamos ali, né? No outro dia de manhãzinha, acordei, aí entre os irmãozinhos, né? Sempre tem uns irmãozinhos. Aí o irmãozinho passou lá. Ó, pai, você não quer ir lá no culto? Lá tem um culto gostoso lá na garagem. Era uma garagem que era o culto. E eu tinha medo, porque o pessoal falava de uns negócios que aconteciam no culto lá. Eu falava, rapaz, não vou lá de jeito nenhum. Era cadeira que voava, o cara pulava e virava de ponta cabeça e gritava. E eu ficava assustado. Falei, eu não vou, Lê. Eu não vou de jeito nenhum. Mas daí eu tanto fui dando desculpa para ele e acabei indo um dia. Eu me lembro que eu cheguei nessa reunião, estava meio frio, eu coloquei uma jaqueta azul. Entrei nesse culto, já com meus 22 anos isso, né? Bem perdido, gente. E aí, a hora que eu cheguei, era um lugarzinho assim de 4x5, né? As cadeirinhas brancas, púlpito lá na frente. Eu cheguei, aí eu já falei assim, mano, eu não vou lá na frente de jeito nenhum. Vou lá porque o pessoal falava uns negócios malucos, eu falei para ele, eu vou ficar aqui no fundo aqui. Aí ele falou assim, irmãozinho, o fogo que passa lá, passa aqui. Eu falei, misericórdia, fogo? Fogo, rapaz, negócio de fogo. Eu vou ficar aqui fora, então. Mas fiquei ali no fundo e o negócio começou a pegar, né? E a música que mais cantava lá, gente, é aquela assim, ó. De madrugada eu estava... E aí o corinho, né? Vamos, canta aí. Canta aí. Sabe aqueles corinhos? Era só corinho, gente, que cantava lá. O pessoal batia a palma e ficava de madrugada eu estava... E o fogo descia, gente. Aí passou uma mulher assim, ó. Uma missionária, gente, cabelão... olhando, e eu falei, nossa, acho que ela gostou de mim, né? Ela ficou olhando para mim. Eu era bonitão, né? Ela passou, ficou olhando, e o corinho comendo solto lá na frente. Aí, deu uma acalmada, sentou, aí ela pegou o microfone e falou assim, você que tá de azul aí, ó, levanta. Aí eu falei, meu Deus, eu de azul, mas tinha na minha frente, Natan, um outro cara de azul. Falei, é ele. Não levantei não, Marcos. Não levantei não. O cara levantou. Ela falou assim, ô querido, não é você. Não é você. É o outro de azul lá. Vem cá, queridão. Aí veio, deu um abraço de um urso e falou assim para mim, aquele tiro de ontem era para te matar, né? Mas Deus começa a escrever hoje uma nova história na sua vida. Deus muda a sua vida, né? E eu creio que aquele encontro que eu tive com Deus mudou a minha vida. Eu acredito que aquele dia Deus olhou para mim. Eu tenho certeza que Deus tem coisas incríveis para cada um de nós aqui. Talvez não começou ainda na sua vida. Talvez você está aqui e você pergunta, quem sou eu? Quem sou eu? Né? Mas eu tenho certeza que Deus vai responder nesses dias aqui quem é você. Talvez venha na sua mente, gente, por que eu contei um pouco do meu testemunho e eu encurtei muito aqui, porque não há tempo. Porque talvez venha na sua mente algumas pessoas que você olha e fala assim, não tem mais jeito. Talvez seja até um filho teu. Talvez um amigo, um irmão, mas eu queria te dizer hoje aqui, com Jesus tem jeito. O dia que essa pessoa tiver um encontro com Jesus, igual eu tive,
onde uma pessoa falou assim, ó, Deus muda a sua vida. Deus começa a escrever páginas novas na sua vida. Deus viu o quanto... Olha, a mulher nunca me viu, gente. Ela falou assim, Deus viu o quanto você chorou porque você não tinha mãe. Mas eu creio, e eu sei que Deus começou naquele dia a mudar a minha vida. Em Marcos 9, 23, marca esse texto precisa ficar gravado no seu coração. Tem uma frase de Jesus ali, que diz assim, ó, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível. Tudo, tudo, tudo. Eu queria ler um texto com vocês. Quem trouxe a Bíblia aí, por favor, abra. Abra a tua Bíblia. Está lá no livro de Atos. Atos 9. Atos 9. Por favor, abram. Atos 9. Deus pode mudar a vida de uma pessoa, gente. Eu creio nisso. Eu creio que você veio nesse acampamento aqui porque Deus quer começar algo novo na sua vida. Esse ano vai ser um ano novo. Tenho certeza disso. Abriram Atos 9? Atos 9, a gente vai ler do 1 ao 22. É um texto um pouco longo, mas é importante que a gente leia todo ele para a gente entender o contexto todo dele ali, tá bom? O texto diz assim, ó. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para a sinagoga de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, ele estava indo, tá, gente? Perseguir pessoas, esse era o trabalho dele. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus. Para um pouquinho aqui, gente. Aqui está falando de um cara que estava perdido. Alguém que não sabia quem era. Ele estava fazendo um trabalho, que foi o trabalho que foi dado para ele ali, e ele não sabia quem era. E aí ele tem um encontro com Jesus aqui, diz, Jesus vai diante dele. E o texto segue assim, levante-se, entre na cidade que alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam nada. Parênteses rapidinho aqui, gente. Às vezes Deus, hoje aqui, ó, hoje já, eu tenho certeza, hoje algumas pessoas viu Deus aqui e outros não viram. Engraçado isso. Por que isso acontece, gente? Por quê? E a gente fica questionando, por quê? Porque essa experiência aqui do texto, ela era de Saulo. Saulo precisava dessa experiência aqui. Mais à frente você vai entender por quê. O texto segue no 9, né? Não, no 8. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. Eles os levaram pelas mãos até Damasco. Por 3 dias esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas na rua chamada Direita e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tu tem ouvido coisas a respeito desse homem e todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém? Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é um instrumento escolhido. Você foi escolhido. Cada um de vocês aqui foi escolhido. Eu creio nisso. Deus escolheu cada um de vocês. E o texto segue aqui no 16. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs a mão sobre Saulo. Ele disse, irmão Saulo, um cara que há pouco estava com medo de ir lá, chegou lá e já chamou ele até de irmão. Né? O Senhor Jesus lhe apareceu no caminho por onde você vinha. Enviou-me
para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Gente, em nenhum momento Jesus falou para Ananias que ele tinha que falar algo relacionado ao Espírito Santo. Ananias profetizou na vida dele. Ele falou assim, você vai ser curado, você começa a ver hoje novamente e você vai ser cheio do Espírito Santo. Profetizem o Espírito Santo na vida das pessoas. Profetizem o Espírito Santo na vida das pessoas. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantou-se e foi batizado. E depois de comer, recuperou suas forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar na sinagoga que Jesus é o Filho de Deus. Todos que ouviam ficavam perplexos e perguntavam, não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam o teu nome? Ele não veio para cá justamente para levá-los presos os chefes dos sacerdotes? Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Amém? Eu creio que as experiências que nós temos, gente, essa experiência com o Senhor é o que nos forma como pessoa, como cidadão, como homens e mulheres de Deus. Nós temos aqui no nosso meio alguns jovens, algumas mulheres e alguns homens que já experimentaram tremendamente Deus. Pessoas que sabem quem é o Senhor. Pessoas que já tiveram uma experiência com Ele. Pessoas que não é aquele negócio do que os outros falam, não. Ele viveu aquilo. Nós temos nas Escrituras a história de um homem chamado Jó. Em Jó 42:5, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo. Tem pessoas aqui que já viram o Senhor. Amém? Tem pessoas aqui que já ouviram sobre Ele, mas ouvir é uma coisa, ver é outra. Pessoas aqui já tiveram experiências incríveis com o Senhor. Essas experiências que nós tivemos é que realmente nos ajuda a entender quem somos. Eu acredito, gente, eu creio que Deus marcou um encontro com você aqui nesse final de semana. Eu acredito que Deus vai lhe mostrar quem é você realmente nesse final de semana aqui. Você precisa sair daqui respondendo quem é você. Ele marcou um encontro com você aqui. Algumas pessoas aqui sabem do que eu vou te falar aqui agora. Não eram para vir aqui esse final de semana. Aconteceu tanta coisa. Gente, aconteceu tanta coisa aí. Eu sei de alguns aqui, não dá para citar todos, mas pessoas que foi forçado para que ele não viesse. Porque Deus, o inimigo, ele sabe, gente, que ele precisa bloquear alguns aqui, porque ele sabe o seu tamanho, ele sabe o seu potencial, ele sabe aonde você vai chegar. Talvez você não acredite em você, mas Jesus acredita em você. Quem somos nós? Você é quem é, até você ter um encontro com Jesus. Na Bíblia, nós encontramos várias experiências de alguns homens e mulheres que eles estiveram com Jesus, ou lá no Velho Testamento com o próprio Deus, né? A Bíblia é riquíssima em mostrar essas experiências que algumas pessoas tiveram. Nossa vida é marcada por essas experiências. Essa experiência que nós temos com o Senhor marca. Alguns de vocês aqui, se a gente entregasse o microfone para todos aqui, todos teriam uma experiência para contar. Tem ou não tem, gente? Nós já vivemos tanta coisa. A Bíblia é rica nessas histórias. Você tem, por exemplo, lá em João 4. Anota, não dá para a gente passar por todos os textos aqui, o tempo é curto, e o Vanderlei pegou ainda 25 minutos do tempo que eu tinha e acabou com tudo. Aí ele falou assim, só tem 15 minutos. E aí não dá para ler tudo, mas marca aí, depois você lê. Lá em João 4, tem uma experiência de uma mulher, gente.
uma mulher samaritana que tem um encontro com Jesus à beira de um poço. Vocês conhecem esse texto? A mulher está ali e Jesus chega de forma despretensiosa, pede um pouquinho de água para ela. Ela falou assim: rapaz, você não pode nem conversar comigo. Ele falou: eu só queria um pouquinho de água. Tal. Ela falou: meio que. Ele falou assim: minha amiga, você não sabe quem sou eu. Você não sabe quem sou eu. Se você soubesse quem eu sou, você me pediria água. Essa experiência que essa mulher tem marca e transforma a vida dela. Em Marcos 5, a partir do 25 até o 34, ali narra uma outra experiência de outra mulher. A mulher que estava 12 anos com um fluxo contínuo de sangue. A Bíblia lhes diz que ela sabia quem era Jesus, gente. Ela talvez não sabia quem era ela, mas ela sabia quem era Jesus. No meio da multidão, a história diz ali que ela vai e ela só toca nele. E é um toque diferente ali. Essa mulher, naquele dia, ela teve uma experiência com o Senhor. Outra pessoa que teve uma forte experiência com Deus, lá em Êxodo 3, narra isso. É Moisés, e o Júlio até falou aqui já, o dia que ele tem um encontro. O dia que Moisés tem um encontro com o próprio Deus ali, a vida de Moisés mudou. Mudou totalmente. Eu quero que você saiba que nesse final de semana, Deus marcou esse tempo aqui para você ter um encontro com Ele. Ele marcou na agenda dele, ele falou assim: vai ser hoje. Tudo pode ser contrário, mas eu marquei um encontro para hoje com aqueles queridos. Muitos de nós vivem perguntando constantemente: quem sou eu? Quem aqui já fez essa pergunta, gente? Às vezes a gente não sabe quem nós somos. Tem um livro que o Anésio, um domingo sim, um domingo não, ele recomenda para a gente ler. É o livro Uma Vida com Propósito, né? Eu já li 2 vezes. É muito interessante aquele livro, porque ele fala... Primeiro ponto ali, não vou nem contar tudo para você, ele diz que você faz parte de um projeto maior. Não é simplesmente só sobre você. Tem mais coisas envolvidas, tem mais pessoas envolvidas. Semana passada eu tive a oportunidade de falar com os jovens lá, e eu lembrei da história do Anésio. O Anésio, há mais de 30 anos, 38, 39 anos atrás, recebeu uma palavra de Deus num tempo de oração, onde ele teve um encontro com Jesus, e ali, no coração dele, nasceu a nossa igreja. E olha para você ver, o propósito estava com o Anésio ali. Olha quantas pessoas foram abençoadas ali. Percebe? Através de um encontro de um jovem. E eu queria motivar você, jovem, a buscar esse encontro. Vocês, jovens, têm uma força danada, né? Vocês precisam buscar essas experiências com Deus. Essas experiências, elas vão criando como se fosse uma camada em nós. E essa camada, ela vai nos fortalecendo, sabe? E aí, quando você põe uma camada, uma experiência hoje, e eu não falo de experiências extraordinárias, não, gente, né? Porque tem experiências extraordinárias. Eu estou falando de você ter uma experiência diária com Ele. E essa camada vai te fortalecendo. A hora que vem algumas coisas, bate em você e não entra, gente. Por que alguns acabam transpassando ali? Porque não está tendo experiência com o Senhor. Você precisa, sabe? As coisas vêm e às vezes confronta aqui o Natan, mas o Natan está revestido. Bate nele, às vezes gera até alguns efeitos, né? E é normal que gere em algumas situações. Mas não entra. Talvez você não esteja vivendo um tempo muito bom na sua vida, né? Eu acho interessante a gente pensar sobre isso, porque eu mesmo, por diversas vezes, questionei Deus. Só para vocês saberem, dia 30 de dezembro, nós tivemos uma reunião lá com o nosso pastor, né, o nosso líder do nosso ministério, tivemos uma reunião, comemos juntos, oramos juntos, 30 de janeiro, perdão, desse ano, 2019. Sentamos, oramos, comemos, tratamos... 30 de janeiro? 2020, olha, estou atrasado. E aí, gente, tempo de comunhão, tempo de trabalho, tempo gostoso, saí de lá 1h da manhã, sexta-feira que tinha que trabalhar, fechamento de mês, eu preocupado com o fechamento da empresa.
Cheguei em casa, passei mal. No outro dia 31, dia do fechamento, eu preocupado com o serviço, caí internado, gente. Fiquei internado lá 2 dias na UTI. 2 dias na UTI. Mais 2 dias no quarto, fazendo exame. Então, assim, talvez você não está passando por um momento bom, né? Mas algumas coisas vão acontecer, né? Você pega o pastor Vanderlei. Pastor Vanderlei, eu sei, eu estou aqui, mas eu assisto o Vanderlei 2 vezes na semana. Eu pego a da semana e uma de uns 15 anos para trás, para mim. Então, assim, eu sei, por exemplo, que no início. Não, foi em dezembro isso, eu acho. Ou foi dezembro mesmo. Ele encheu o carro dele, ou foi comecinho de janeiro. Encheu o carro dele aqui com doações, com oferta, com coisas para levar para o sertão. Saiu daqui para fazer a obra. Chegou no meio do caminho e quebrou o carro, né, pastor? Ficou bravo, eu sei que ele ficou bravo, né? O homem verde saiu. Né? Mas, gente, acontece. E tem muitos outros exemplos que a gente poderia ficar citando aqui. Mas isso, a gente precisa entender que Jesus falou sobre isso para nós. Lá em Mateus 5, no versículo 45, diz assim, na parte B: porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derramar chuva sobre justos e injustos. Eu creio que Deus pode mudar totalmente a nossa história. Eu creio nisso, gente. Eu creio nisso. Eu vejo ele fazendo isso na Bíblia. Eu vejo ele fazendo isso nesses dias de hoje. Nós lemos aqui, eu contei um pouquinho da minha história, eu não quero nem falar sobre mim, porque não preciso disso, mas eu queria falar do texto que a gente leu. A gente leu sobre Saulo. O texto diz ali que ele saía para perseguir os cristãos, né? O serviço dele era esse. E a hora que ele tem um encontro com Jesus, onde ele foi confrontado ali por Jesus, ali a vida dele mudou. Eu não sei se você sabe, mas esse mesmo cara que lá atrás perseguia, ele escreveu ou ajudou ou motivou a escrever 13 cartas que estão no nosso Novo Testamento. Novo Testamento tem quantos livros, gente? Hã? O Renan fica caguetando tudo. Crente demais, Renan. Então, assim, gente, 27. São 27. Se ele escreveu 13, é quase 50%. E sabe por que escreveu, gente? Ou ajudou, ou motivou? Porque ele teve um encontro com Jesus. Você precisa ter um encontro com Jesus. Você precisa buscar isso. Nós temos aqui no nosso meio 2 tipos de pessoas aqui, 2. Alguns aqui talvez ainda, né, vou falar ainda, não teve uma experiência com o Senhor. Talvez você seja, jovem, mas eu acredito que eu conheço aqui alguns jovens aí que já tiveram mais experiência com Deus que eu. Mas por algum motivo talvez você não teve ainda, né? E eu quero motivar você a buscar isso, né? Eu quero incentivar você. Talvez você é mais maduro, você começou agora, a caminhar agora, se converteu agora. Eu queria te motivar você a buscar essas experiências. Em Apocalipse 3, tem um texto para você que nunca experimentou. Esse texto de Apocalipse 3:20, ele é muito falado. O texto diz assim, ó: escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e jantaremos junto. Que tal você que ainda não teve uma experiência, abrir essa porta, deixar Jesus entrar e jantar lá com você? Que tal você que não teve ainda uma experiência, abrir essa porta e convidar para que ele entre e vocês possam bater um papo junto, e vocês desenvolver um relacionamento junto? Esse é o primeiro grupo de pessoas que nós temos. Licença, gente. Mas nós temos um segundo grupo. E eu confesso a você, desde quando o Vanderlei me pediu, me orientou, me deu essa oportunidade, todas as vezes que eu orava, que eu pensava em vocês, desse segundo grupo. Esse segundo grupo são homens e mulheres, e jovens também, que já experimentaram, Senhor.
que sabem quem Ele é, né? Mas aconteceu alguma coisa. Eu não sei o que foi. Aconteceu alguma coisa e te travou, te paralisou. Você parou, né? E eu creio que Deus quer fazer algo novo na sua vida. Eu creio que Deus quer marcar esse final de semana como um recomeço na sua vida. Eu creio que você que já experimentou Deus assim no extremo e alguma coisa te paralisou, te travou, talvez uma decepção com alguém, eu creio que hoje aqui é o tempo da gente reconectar, religar os motores, reconectar isso. Para você tem um texto também, lá em Apocalipse 2. Apocalipse 2:5 diz assim, ó: lembre do quanto vocês caíram. Lembre-se. Arrependam-se dos seus pecados e façam o que vocês faziam no princípio. Vocês lembram que vocês faziam algumas coisas diferentes? Eu me lembro que quando eu me converti, existia uma sede tremenda da minha parte pelo Senhor. Eu acho que em 2 meses eu li todos os evangelhos. E aí eu vou contar para vocês que eu não tenho problema de mentir. Às vezes eu fico 2 meses sem ler a Bíblia. Como é que pode, né, gente? Como é que pode? Em 2 meses eu li todos os evangelhos, li alguma parte das cartas, mas tem hora que alguma coisa vem em mim e me trava, e eu fico 2 meses sem ler. Por que acontece isso? A gente precisa voltar lá no princípio. Lá onde tudo começou. Voltar àquele primeiro amor. Lembrar daquilo que nos movia, nos motivava. Nós precisamos voltar a fazer aquilo que nós fazíamos no princípio. Alguns aqui já orou mais. Eu não vou nem perguntar para você quem orou mais aqui, porque você sabe que você orava mais. Alguns aqui já foram tão usados e parou. Por quê? Você precisa voltar, e voltar logo. Eu preciso falar para você que Jesus te ama. Te ama, te ama. Ele precisa muito de você. Muito, muito, muito de você. Essas experiências são incríveis para nós. E talvez você não saiba quem é você, mas eu queria falar para você o que a Bíblia diz sobre você. Eu vou ler alguns textos aqui, eu quero que você traga para você o que a Bíblia diz sobre você. Em Gênesis 1:27 diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Meu queridão, você é a imagem de Deus. Imagem de Deus, imagem. Você é igualzinho a Ele. Ele criou você igualzinho a Ele. Em Jeremias 1:5 diz: antes de formá-lo no ventre, eu os escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Meu amigo, você foi escolhido. Escolhido. Você acredita? No meio de mais de 7 bilhões, hoje já somos quantos, Renan? Sei que é mais. Quase 8 já? Quase 8 bilhões de pessoas. E sem dizer os que já se foram. Você foi escolhido. Ele diz que ele separou você. Ele diz aqui no texto aqui de Jeremias que você é um profeta dele. E talvez a gente pense que um profeta é aquele que sai. Você pode ser um profeta hoje aqui. Você pode hoje aqui ser um profeta. 1 Coríntios 12, no versículo 27, tem algo de Deus sobre você aqui. Ele diz assim: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Meu irmão, você faz parte de um corpo maravilhoso, onde nós temos como cabeça Cristo. Você é um membro muito importante. Não queira vocês aqui de Guará ser o Vanderlei, porque o Vanderlei tem um valor dele. Você tem seu valor. Não queira você de Osasco ser o Anésio, porque o Anésio tem um valor dele. Você tem seu valor. E dentro desse corpo, cada um tem uma função. Um prega, outro canta, outro ora, outro ajuda ali na cozinha, o outro ajuda a limpar um banheiro. Percebe? Imagina se o Vanderlei tivesse que cantar,
fazer a comida. Não dava, gente. E quem é o maior entre nós? Não existe. O maior entre nós é Cristo. Nós somos todos iguais. Não existe membro mais importante do que o outro. Porque, embora eu veja aqui minhas mãos, aqui, meus dedos, aqui tem alguns tendões extremamente importantes para esse movimento acontecer. Então você faz parte desse corpo. Eu até pensei em tirar esse texto aqui, porque ontem a pastora... O ruim é que as pessoas vão falando aqui, vai pegando todos os textos que você separa, né? Eu tive que tirar uns 5 aqui, porque o Natan pegou uns 3, a pastora pegou 5, eu tô quase nada aqui, gente. Eu fui só tirando. Imagina a Ângela que vai fazer terça-feira. Em 1 Pedro 2,9, tem uma palavra sobre você. O texto diz assim, ó, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Vocês são a nação santa, gente. Vocês são um povo exclusivo de Deus. Vou ler de novo. Vocês são a geração eleita. Vocês são o sacerdócio real. Vocês são essa nação santa. O povo exclusivo de Deus. Se alguém perguntar para você, você fala só isso aqui. Ó, eu sou esse texto aqui. Percebe? Guardem isso no coração de vocês. Em Gálatas 4, 7, diz algo sobre você de novo. Mais um texto. Poderia pegar aqui talvez uns 1000 textos aqui, mas eu peguei só esse. Gálatas 4, 7 diz assim, ó, assim vocês já não é mais escravo. Vocês são filhos. E por ser filho de Deus também o tornou herdeiro. Você é herdeiro de tudo. Tudo, tudo, tudo. Quando você passa a ser filho, você, consequentemente, acaba recebendo toda a herança dele. Estou acabando, tá, pastor? Fica bravo, não. Todas as vezes, gente, todas as vezes que eu orava por isso aqui, por esse tempo aqui, por essa ministração, Deus me trazia um tipo de pessoa. E eu queria falar para você, exatamente para você hoje, tá? Você não precisa se identificar. Existe um grupo de pessoas que estão aqui, que estão correndo um grande risco. Um grande risco. E eu vou te falar por que você está correndo um grande risco. Você está correndo um grande risco porque as coisas estão tudo bem. Sabe? Quando a coisa estava mais apertada, você orava mais. Tem um grupo de irmãos aqui, gente, que está tudo belezinha. Quando você não tinha nada, você orava mais. Tem um grupo de irmãos que estão aqui, que a zona de conforto está te atrapalhando. Aquela prosperidade que você tanto orou está te atrapalhando. Talvez porque você já conseguiu ter aquela casa bacana, né? Quando você morava lá num cômodo só, você orava mais. Agora que você está naquela casona bonita, gostosa, você ora menos. Alguns de vocês aqui estão numa área de risco, porque você já está andando num carrão gostoso, automático, com ar-condicionado. Quando você andava no Corcelzão, era Corcel que o senhor empurrava? Escort. Cicatriz, aí é o carro cicatriz. Escort. Gostando. Escort. Gente, a gente começa a correr um risco quando essas coisas começam a acontecer. E eu não estou aqui de maneira nenhuma falando para você que a prosperidade é um problema. De maneira nenhuma. Ser próspero é bênção para nós. Eu aprendi com um amigo querido que ele me falou assim, Marcelino, quando você for orar, não pede nada para Deus, não. Tipo assim, Senhor, me abençoa, me abençoa. Ele me ensinou isso. Ele falou assim, ó, quando você orar, você ora assim, ó, me torna um abençoador. De forma que eu vou ser abençoado e, consequentemente, eu abençoo o outro. Não tem problema nenhum em você ser próspero. O problema é que quando você prosperou, você esqueceu um pouco de Deus, né? Então, hoje você anda num carrão gostoso, bonito, já não anda mais no Fusquinha, né? Talvez porque o risco que você está correndo é porque você olha lá na sua conta lá, gente, e tá lá com
Quantos dígitos que é bom, gente? Mais, quanto mais melhor, né, irmão? Mas quando você olhava lá, a conta estava negativa, você orava mais. Lembra quando você acordava e falava assim, meu Deus, o que eu vou fazer hoje? Como é que eu vou levar o leite dos meus filhos? Como é que eu vou pagar o aluguel? Então percebe que a prosperidade, ela nos traz alguns riscos. Risco de nós nos perdermos. Eu tenho um amigo, um homem de Deus, que eu estou tendo a chance de andar perto dele. Estou aprendendo muito com ele. E ele me contou que esse cara, ele prosperou demais, gente. Assim, ele é muito próspero, né? Um dia nós estávamos sentados na casa dele, batendo um papo, e ele falou assim para mim, assim, Marcelino, o momento que eu fiquei mais longe de Deus foi quando eu estava muito bem. Foi um momento que dinheiro para mim não era problema. Eu queria comprar algo, eu ia lá e comprava. Eu sonhava com algo, eu ia lá e comprava. Ele conta que um dia na casa dele, ele reunia alguns amigos, né? Amigos dele. Comprava 5 tipos de carne diferentes. Eu estou falando de qualidade boa, né? Eu nem conheço de carne de qualidade boa, que eu só conheço a 100 costela. Fala 2 carnes boas aí, Renan. Colchão duro, é bom? Ele conta que ele um dia, na casa dele, com uma mesa farta, um monte de carne de ótima qualidade, importada, não sei o que lá, picanha australiana, argentina e não sei o que. Renan deu até água na boca aqui. E ele conta que abria vinhos de R$500, R$1.000, eles bebiam ali. E aí ele lá no meio daquele tempo ali, Deus falou para ele assim, foi por isso que você pediu tudo que você tem? Foi para isso que você pediu tudo que eu te dei? Foi para isso que você orava, né? Então, gente, prosperidade é um risco para nós, né? Você está correndo um risco. E assim, eu não estou aqui pregando para você ser miserável, não, de maneira alguma. De maneira alguma. Você precisa realmente ser abençoado, né? Mas às vezes as bênçãos, ela nos atrapalha. Você está correndo um risco. Abandone, gente, isso, né? A Bíblia narra uma experiência, essa é a última experiência que eu queria. Cadê o Lucas? Vem cá, Lucas, chama o pessoal aí, por favor. Chama o pessoal. Quem que você vai sozinho? Não, né, Lucas? Cadê a Gi? Vem todo mundo. Cadê o Samuel? Quem vai? Você que sabe aí. Você que sabe. Você que é o cara. A Bíblia narra uma última história aqui que eu queria. Uma última experiência de uma mulher. Né? Uma mulher que teve uma experiência com o Senhor. Né? Essa é a última experiência que eu queria dividir com vocês aqui. Essa experiência está lá em Lucas 7. Ali do 37 e 38 fala sobre ela. A Bíblia diz ali que Jesus está na casa de um homem jantando ali. E a Bíblia fala que essa mulher era uma pecadora, nem cito o nome dela no texto. Diz que uma mulher pecadora soube que Jesus estava ali. A história ali diz que ela pega um perfume caro, né? E ela diz que ela vai por trás de Jesus. Jesus sentado ali, diz que ela por trás dele chega. E a Bíblia diz que ela chega e ela sabia que ela era uma pecadora. Diz que ela começa a chorar ali aos pés de Jesus. Ela chora e a lágrima ali começa a molhar os pés de Jesus. E diz que ela pega o cabelo dela e começa a secar os pés de Jesus ali com os cabelos dela. E o texto ali diz ali que ela quebra, abre esse perfume e unge ali o pé de Jesus, né? Nós precisamos buscar experiências como o dessa mulher, gente.
Buscar o Senhor. Hoje Deus marcou esse tempo aqui para você buscar o Senhor. Eu queria que você curvasse um pouquinho a sua cabeça.